Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom! Aleluia! Aprove ao Senhor que eu esteja compartilhando com os irmãos algumas coisas que Ele tem colocado no meu coração e que eu estou experimentando, pequenas doses, mas experimentando do Senhor. Em agosto do ano passado, teve uma reunião de líderes em São Paulo, e um dos líderes teve uma visão, se não me engano, ele falou que foi uma visão, que os fiéis estavam na igreja, as pessoas estavam presentes, mas estavam cheias. E que Deus lembrou a ele quando Eliseu falou para a viúva arrumar vasilhas vazias, para que ele enchesse de azeite. Azeite é o símbolo do Espírito Santo, da unção na nossa vida. Então, se queremos ser cheios do Espírito Santo, precisamos nos esvaziar de tudo aquilo que pode nos afastar da presença de Deus. Eu estava, durante o louvor, me veio algo seguinte: se todos nós cantássemos, entrássemos no louvor, prestando atenção na letra e deixando que aquilo entre em nosso coração, a gente entra num lugar que a gente anseia tanto entrar e não entra. Não precisa de alguém vir e dar gente, vamos cantar, vamos levantar. Automaticamente as pessoas vão começando a entrar e entra num lugar tão precioso de adoração a Deus, que Deus possa fazer com que nossos corações já entrem aqui para adorar, para louvar, não para bater o ponto, não para outra coisa. A comunhão, a conversa é muito gostosa, mas fica para depois. Em primeiro lugar está o Senhor. Então, me veio isso. Falei, gente, se nós pudéssemos entrar, poder nós podemos, né? Se nós desejássemos, tivéssemos tanta sede de, no louvor, entrar, os irmãos que estão aqui no louvor, eles oram, eles têm reuniões, eles têm treinamento, eles ensaiam, eles vêm aqui naquela busca do Senhor, entram no Senhor e querem que a igreja entre também. E às vezes a gente fica esperando que eles façam uma música muito bonita e na alma. Não é isso que Deus quer de nós. Se nós estamos juntos, se somos uma igreja, nós vamos ser apaixonados por Deus e vamos entrar naquilo que Deus tem para nós. E não vai ficar tão pesado para o louvor, para o pessoal da equipe de louvor. Amém, igreja? Vamos ser leves na presença do Senhor? Vamos ser vazios de tal ponto que fica fácil do Espírito Santo, um soprinho nos levanta. Oh, glória a Deus! Não precisa de muita coisa, porque o meu caminhar com Deus durante o dia e a semana
me leva a um estado de estar leve para com o Senhor. Aleluia. Vou compartilhar com os irmãos sobre Jesus, o sol da justiça. O Wilson e eu oramos todos os dias e fazemos uma leitura bíblica, como é que fala? Sequencial. E nós estávamos lendo Salmos, já terminamos, e nós paramos, algo me chamou a atenção no Salmos 19. E depois eu vou falar o que é que me chamou a atenção no Salmos 19. Obrigada, querida. Então, vamos, antes de começar a ler, mas vamos ler Salmos 19, eu quero lembrar, sábado, 16h30, reunião de mulheres aqui. É um momento que o Espírito de Deus está trazendo para a igreja algo que Ele quer fazer conosco, fazer em nós e fazer através de nós. Eu sei que vai ser um momento de comunhão com Deus, de comunhão uns com os outros. Então, mulheres, vão anotando aí. Sábado que vem, dia 29, 16h30, reunião de mulheres. Salmos 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Às vezes, quando eu estou lendo aqui, estou aqui na frente, e vejo que alguns pregadores ficam esperando uma reação da igreja, né? Porque, olha, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Oh, glória a Deus! Aleluia, Senhor, por isso. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Então, a gente vê aqui, no início desse salmo, glória, honra, louvor dados a Deus. E grande parte dos salmos começa com louvor. E uma coisa que me veio também durante o louvor se nós entramos no louvor com o coração voltado para Deus, ansiando por Deus, durante o louvor ou pós-louvor, é o momento ideal para Deus trazer palavra profética. É o momento ideal para Deus trazer visões. Então, a normalidade da igreja não é seguir uma liturgia. Vem, faz louvor, a palavra, vai embora para casa. Não é isso. A igreja deve ser viva. A igreja deve carregar a presença de Deus, a glória de Deus. E é muito normal, muito comum, deveria ser, durante o louvor, pós-louvor, pós-palavra, ter revelações e ter palavra profética. Talvez você não recebeu, talvez você não dá uma palavra profética. Eu tenho estado muito quietinho no meu cantinho, também não tenho usado dessa liberdade, mas nesse meu caminhar com Deus,
uma coisa ele falou comigo, falou, pisa nas águas. Eu falei, irmão, não tem nada, pisa nas águas, depois eu dou. Então, nós precisamos entender que a normalidade da igreja não tem sal, não tem uma palavra profética. Isso deveria ser a normalidade da igreja. Vamos ansiar por isso? Vamos buscar nisso? Vamos ser responsáveis para isso? Quem é responsável para isso acontecer não é a equipe do louvor, não é a liderança de igreja, é você e eu, caminhando com Deus. Amém. Então, aqui a gente vê a glória, a honra dada, louvor ao Senhor. E nós somos chamados para contemplar a majestade e o brilho que acompanham a revelação da presença do poder de Deus. Contemplar a presença de Deus. Vou usar um exemplo simples. Se você recebe uma foto aí no seu celular, quem usa óculos, a primeira coisa que faz, quer olhar melhor, põe os óculos. Depois, ele amplia para ver detalhes. E olha um detalhe, olha outro, e vai vendo aqui, vendo coisas que só olhando rapidamente não consegue ver. Contemplar a majestade, o brilho de Deus, é isso, gastar tempo. Ampliar, como que eu vou ampliar? Gastar mais tempo, buscar. E, Senhor, e esse detalhe? Como que é isso? Eu quero ver isso melhor. Então, isso é contemplar. E a gente vê em Isaías 6:3, e também em Apocalipse, os serafins, aqueles seres viventes, diante de Deus, eles estão lá falando, santo, santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Está pouco. Santo, santo é o Senhor. Está pouco. Santo, santo, santo é o Senhor. E aí, constantemente. E se santidade significa ser separado, Deus é o único que é santo, 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 que é o santo dos santos, porque Ele é o único Deus, não existe ninguém igual a Ele. E à medida que isso vai entrando dentro de nós, nós começamos a declarar santo. Se você está acostumado na sua casa declarar que Deus é santo, que você está acostumado a falar com Deus, tu és grandioso, tu és maravilhoso, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor. Não precisa da equipe de louvor falar, louva o Senhor aí, fala alguma coisa para o Senhor. Você não tem nada para falar. E se falar, parece que está falso. Mas se você está acostumado, a coisa pega fogo aqui. Amém, igreja? E no livro de João 14 também fala ali que e o verbo se fez carne. O verbo é Jesus Cristo. E habitou em nosso meio, habitou na terra. E vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. E nós fomos chamados para expressar essa glória, para levar essa glória onde eu estiver. E o mundo vai ver a glória de Deus em nós, porque nós somos o bom perfume de Cristo. E qual é o perfume que eu estou levando lá para fora? Né? Então, aí depois fala que
o firmamento anuncia as obras das mãos de Deus. O firmamento é a expansão dos céus. Em Gênesis fala que quando Deus separou as águas e a parte de baixo chamou terra, de cima chamou céu, e o firmamento seria aquela parte um pouquinho acima onde estão os luzeiros, os astros, as estrelas, né? E Daniel 12, 3, fala que os que forem sábios, quem é a nossa sabedoria? Jesus Cristo. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Imagina, firmamento ali. Tudo iluminado, milhões e milhões de estrelas. Tudo brilhando. Mas os que estão no Senhor brilharão com o mesmo fulgor desse. E fala aqui também que aqueles que conduzem muitos à justiça também brilharão como as estrelas, eternamente brilharão como as estrelas. E nós somos chamados para levar o Evangelho, Jesus, à nossa justiça. Continuando aqui, o verso 2, 4, 19, Salmo 19, fala que um dia fala com outro dia. Um dia passa o bastão para o outro dia, que é o que nós precisamos fazer como pais. Deus nos orientou a falar com nossos filhos, comendo, na mesa, na hora de dormir, andando, conversando no dia a dia, porque Ele quer que os pais passem o bastão, passem a experiência deles com Deus para com os filhos. E os filhos e os pais, para passarem isso, precisa ter experiência com Deus. Precisa caminhar com Deus. Então, assim, um dia, falar para o outro dia, é assim. Eu experimentei, né? Fala que uma noite ensina para outra noite como ser noite. Que nós possamos ensinar ao outro quem é Jesus, falar, mostrar, viver Jesus ali. Então, a gente vê que há uma harmonia, há uma comunicação, há uma interação de toda a criação. Deus fez isso, né? Então, dos seres deles não se ouve nenhum som, não se ouve nenhuma palavra, mas toda a terra ouve a voz do Senhor. Ouve as suas palavras. E fala aqui que isso acontece no mundo todo. No mundo todo. Então, quando a gente para contemplar a beleza das flores, o verde das florestas, as diversidades de animais. Gente, o Wilson comprou para o Wilsinho, quando ele era pequenininho, um negócio chamado 1000 bichos. Então, nesses 1000 bichos, tem bichos que eu nunca vi na minha vida. E creio que tem muito mais que 1000 bichos. Então, há essa diversidade de animais, essa beleza da natureza, ela vem e contrastam com os grandes cânions, com as profundezas do mar, com a solidão do deserto, mas todos eles, no seu silêncio, fala de Deus, porque foi criado por Deus. Então, todos expressam os grandiosos feitos do Senhor nosso Deus. Que maravilha, que bênção,
Que coisa maravilhosa. Agora, os salmistas deixaram, graças ao Senhor, pela inspiração do Espírito Santo, grandes quantidades de expressões, de louvor, de exaltação, magnificação a Deus. E nós temos o privilégio, nós, os homens, temos, a humanidade, temos o privilégio da fala, temos o privilégio dos instrumentos, de ter instrumento, saber tocar instrumentos. Temos o privilégio de cantar, coisa que a natureza não tem. Deus nos deu isso, eu imagino aqui comigo, que é para a gente expressar melhor do que a natureza, porque nós temos melhor. Nós falamos, nós cantamos, nós tocamos instrumento, nós podemos dançar na presença de Deus. Amém, igreja? Então, quando a gente está lendo esses salmos, eu terminei agora a segunda vez que eu oro um salmo por dia. Eu vou lá até o fim e volto de novo. E agora Deus me deu outro livro para orar. Então, no meu período de oração, tem um tempinho que eu tiro para orar a palavra. E quanto eu tenho sido abençoado nesses salmos. E orar esse salmo, declarar o salmo. Às vezes eu saio ali dos salmos e entro na adoração, no louvor. Outras vezes entro numa intercessão muito, muito preciosa. Então, o salmo, quando a gente lê esses salmos, na inspiração do Espírito Santo, entramos naquele louvor, aquele que a gente tem vontade de entrar sempre. E passamos a sentir um pouco da presença de Deus, da grandiosidade de Deus. Isso começa a encarnar a gente. E aí podemos sozinhos entrar nos altos louvores, entrar nos altos lugares. Tem lugar na palavra que fala cantar altos louvores. Pode ser voz alta, mas também ele está falando altos louvores. Louvores com unção do Espírito Santo. Louvores altos que chegam diante do Senhor. Então, quando a gente entra nesse mover do Espírito Santo, nós podemos experimentar isso. Então, eu separei alguns trechos de salmos para a gente ler aqui agora. E eu peço que o Espírito Santo leve cada um de nós, não ler simplesmente esses versículos, mas absorver a palavra do Senhor, alimentar dessa palavra do Senhor, entrar no louvor dos salmistas, deixar que o Espírito Santo nos traga a unção que o salmista estava quando ele declarou isso. Vocês sabiam que grande parte dos salmos foram escritos pelas pessoas que tinham encargo, os levitas, de ficar 24 horas revezando, né, mas 24 horas adorando a Deus? E se você observar, eles começam adorando a Deus e de repente começam profecias. E nós não temos tempo de ler tudo que eu gostaria de ler, mas separei alguns. Vamos então, com a graça do Espírito Santo, agora é a palavra do Senhor. É algo que o Espírito Santo deixou para a gente, não só para a gente ler e achar bonito, mas para a gente alimentar, entrar, viver nisso. Vamos então para o Salmos 9. Eu gostaria de pedir, não abra o seu celular para ler no celular, talvez não abra a sua Bíblia,
porque aí você vai dispersar. Agora, se você abrir sua Bíblia, manusear sua Bíblia, sem dispersar, tudo bem. Mas vamos tentar, vamos abrir nosso coração, esvaziar de nós mesmos e deixar a palavra entrar. Amém? Salmos número 9, de 1 a 3. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. 1 a 3. Alegrar-me-ei, exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Próximo. Pois, ao retrocederem, os meus inimigos tropeçam e somem-se da tua presença. Então, a gente vê aqui, o louvor começa e ele fala, a gente percebe que no louvor, os nossos inimigos retrocedem, nossos inimigos caem por terra. Amém? Aquilo que não pertence ao Senhor vai cair por terra. Agora 13:6. Esse versículo, quando eu vi essa frase, ela esteve na minha oração todos os dias e eu falava isso para o Senhor. Isso entrou no meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Deus tem feito bem para a sua vida? Amém. Então vamos cantar isso. Quando viermos aqui no louvor, vamos cantar. Deus me fez bem. Eu estou forçando a garganta. Orem para eu não dar crise de tosse. É, 31:21. Me perdoe, a idade leva a gente a ter algum probleminha. O ar realmente me faz tossir. 31:21. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu creio que o salmista aqui, aconteceu muitas vezes com Davi, né? Ele está num lugar e ele foi cercado pelo inimigo. E ele falou, bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Você hoje pode estar sitiado de problemas, pode estar sitiado com dificuldades financeiras, com enfermidades. O inimigo pode estar, de alguma forma, ao seu derredor, querendo sitiar a sua vida, sitiar a sua casa. Mas ele diz, bendito seja o Senhor, que usou a sua misericórdia quando eu estava sitiada, rodeada de inimigos. Bendito seja o Senhor, porque é a oportunidade dele usar a sua misericórdia. Salmos 33, versos 2, 3. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Próximo. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte
e com júbilos. 18 e 19 agora. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Então, o salmista começou louvando a Deus, e aí já começou a receber aquela fé para profetizar que nada falta, o Senhor nos livra da morte. Amém? Morte emocional, morte de desejo de viver, morte, não estou falando só da morte eterna, tem muitas mortes aqui. Não temos tempo para entrar nisso. 34, 1, 8 e 9. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Que isso seja verdade. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Oh, nada falta aos que temem o Senhor. Temei o Senhor, louvai ao Senhor. Eu ouvi uma pregação de um pastor, pelo jeito ele é nordestino, e se ele estava pregando no púlpito, eu não acredito que seja mentira ou fake, né? Ele estava contando que, pelo que eu entendi, né, pelo que eu entendi, não, ele falou que, além de ser pastor, ele trabalhava no supermercado. E nesse supermercado, o papel dele é pegar o microfone e anunciar: passa na banca de banana, o preço está bom, olha, o tomate está maravilhoso, passa nisso. Era o papel dele. Todo dia, todo dia. Aí um dia, eu não sei, não me lembro bem, porque eu não me apego a detalhes, eu fico focado no que vai acontecer no fim. Ele, não sei se o gerente ou o dono do supermercado chegou e deu um papel para ele. Falou: quero que você leia isso. Ele pegou o papel e leu assim: o primeiro que chegar no caixa 7 terá toda a sua compra paga e ganhará mais um ano de compra no supermercado grátis. Ele acabou de ler e disse que escutou lá: glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele pensou: ixi, essa é dos minhas, é dos meus, é da minha turma. E aí me chamaram, ele falou: entrevista a mulher. Aí ele foi entrevistar a mulher. A mulher falou para ele o seguinte: meu marido está de cama há muito tempo, não trabalha, não consegue trabalhar, não entra dinheiro. Eu tenho crianças pequenas, não me lembro se 3 ou 2, não posso sair para trabalhar. E então eu fui orar, e abri a Bíblia no Salmo 23, e li lá assim: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ela disse que caiu de joelho e falou: Senhor, está faltando arroz, está faltando feijão, está faltando óleo, está faltando isso. Deus falou assim: para, sai na porta, ou na janela, não lembro também, e vê que você vê na sua frente. Ela saiu e falou: estou vendo supermercado. Falei: então vai lá. Aí ela aprontou, pôs uma sandália alta, né, e foi. Aí chegou lá. Agora, imagina, gente, o que é pisar nas águas? E lá, sem dinheiro nenhum, pegou um carrinho
E Deus falou, o Espírito Santo falou, pega 2. Aí ela punha tanto de arroz, põe mais. Punha tanto de feijão, põe mais. Tudo que ela comprava, ela encheu 2 carrinhos. E foi caminhando, puxando aqueles carrinhos para o caixa. Eu fico imaginando, será que eu pisaria nas águas desse jeito? Será que... Mas o Espírito Santo estava nela, o Espírito Santo falou com ela, e ela foi obedecendo. Muitas vezes nós não entramos na bênção do Senhor, porque a gente não obedece, a gente não acredita. A gente fica pensando, quem sou eu? Mas eu devo pensar, quem falou comigo? Não quem sou eu. Se eu fosse olhar para quem eu sou eu não estaria falando aqui com vocês. Porque eu não tenho dom de oratória, de pregação. Então, aí ela disse que estava, aí Deus falou para ela assim, tira essa sandália alta e prepara para correr. Olha que coisa mais estranha. Olha que coisa mais estranha. Mas Deus é assim, gente. Ele fala coisas para a gente que a gente fica... O que é? É isso mesmo. Aí ela tirou a sandália, pôs no carrinho. Aí começou a notícia, ela pegou o caixa 7. Conta paga, 2 carrinhos e mais 1 ano de supermercado. Então aqui fala, nada falta aos que temem ao Senhor, aos que confiam, aos que pisam na água, aos que vão, não olhando para si, mas olhando para Deus. 46. Tem muito versículo, ainda tem muito versículo, eu não queria passar do horário. 46, 1 e 3. Vamos lá, vamos deixar Deus falar conosco. 46, 1 e 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalam no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejam na sua fúria, os montes se estremecem. Isso tudo diante de um povo que ama, acredita e louva ao Senhor de coração. O Salmo 103, ele começa assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele que perdoa as suas iniquidades, seus pecados, e sara todas as suas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e a coroa de graça e misericórdia. Nós podemos estar no pé da cova, na ponta da cova ali. Deus coroa a nossa vida e nos enche de graça e misericórdia. Salmo 116, 1. Salmo 116, 1. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Vamos falar juntos esse versículo? Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Aleluia! Assim como Ele ouviu aquela mulher, Ele nos ouve. Salmo 136, 1 e 2. Esse salmo a gente cantava ele em Rubiataba. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Interessante que nesses salmos, ele fala do render graças ao Senhor e o tempo todo, e vai colocando tudo que Deus
fez para o povo do Egito. Então, está declarando as maravilhas que nós precisamos declarar. E uma maneira de declarar é cantando, é entrando no louvor, em casa e aqui. Bom, agora nós vamos voltar para o Salmo 19, no verso 4 e 6. Ô Espírito, me ajuda a falar só o que o Senhor quer. Salmos 19, 4. O verso 4 a gente já leu. O que me chamou a atenção foi essa última frase do verso 4. Está assim: aí, pôs uma tenda para o sol. Isso me chamou a atenção. Aí, pôs uma tenda para o sol. Eu até fiquei em dúvida, porque um dia eu ouvi um pastor falando que aí era o nome da pessoa que pôs a tenda para o sol. Depois eu fui prestar atenção, até pedi orientação ao Camboja, mas eu fui prestar atenção, tem uma vírgula aí. Não se separa o predicado do sujeito. Então, aí não era o nome da pessoa. Então, há outra tradução fala, puseram. Quer dizer, não importa quem pôs, importa que pôs uma tenda voltada para o sol. Por que tenda? Porque somos peregrinos na terra. Quem é peregrino não constrói casa. Quem é peregrino não compra móveis. Quem é peregrino não enche de coisa. Ele carrega só o necessário até chegar na terra prometida. Então, ele armava a tenda dele para o sol. Então, o importante não é quem armou. O importante é o que ele fala sobre o sol. Então, o sol, diz aí, nós vemos aqui uma comparação. O 5 e 6, por favor. O qual, está falando do sol, como noivo que sai de seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. 6. Principia numa extremidade do céu até a outra, e o seu percurso, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor, exceto aqueles que fogem do esconderijo, né? Mas o que ele está falando? Que o sol, ele nasce na extremidade de uma terra e corre a terra toda e vai até a outra extremidade. Esse é o tamanho do nosso Deus, das misericórdias que Ele derrama sobre nós. Fala que nada foge do calor e da luz do sol. Todos na terra veem a luz, né? É para todo mundo, para os maus, para os bons, é para todo mundo. E o Salmo 84 fala que Jesus é o nosso sol e escudo. Eu parando para pensar, o sol, ele tem, se nós ficarmos muito tempo expostos a um sol claro, sem nuvem, sem nada, pode nos prejudicar. Mas ele também é escudo. Ele nos protege. Ele não dá além do necessário. Amém? Malaquias 4:2 fala que o sol da nossa justiça nasce para os que temem ao Senhor. E aí, por isso, os que temem ao Senhor serão livres. Tem uma frase também que eu pulei, que eu não vi aqui, que para o noivo, comparando ao sol, falando do sol, fala que o Senhor, o sol percorre o caminho como herói. Quem é o nosso herói? Quem deu a sua vida por nós? Quem que se entregou?
para cancelar as nossas dívidas, as nossas maldições? Quem está à direita do Pai, intercedendo por nós? Quem é o nosso herói? O sol da justiça, Jesus Cristo. Isso é algo que precisa estar dentro de nós. Então, nossa vida voltada para Jesus, ou tenda virada para o sol, o nosso sol da justiça, o que significa? O que é isso? Né? Então, eu tirei algumas ideias com um dos pregadores de 1800, 1900, por aí, eu não sei exatamente o nome dele, J.C. Riley, alguma coisa assim. Então, Jesus, sendo a nossa tenda, o sol da nossa justiça. Então, quem estende uma tenda, quem arma uma tenda, é o Pai, é o homem. Junta seus filhos e arma a tenda. Então, eu senti Deus falando, eu quero realmente que os homens se levantem e armem suas tendas voltadas para Jesus. A sua vida, a sua família devem ser voltadas para Jesus, para o sol da justiça. Tendas, não casas, não mansões, não grandes prédios, mas tenda. Somos peregrinos, somos peregrinos. Então, o que é ter a nossa tenda voltada para o sol? É ter a morte de Jesus como a fonte da nossa paz interior. Se tem uma coisa que nos atrapalha, é eu perder a paz. Se eu perder o emprego, eu perco a paz. Se eu estou doente, eu perco a paz. Se eu estou com um problema na família, eu perco a paz. Então, o que o diabo quer é nos trazer essa situação de não estar em paz. E para nós termos paz, nós precisamos ver na morte de Jesus a solução para nos trazer paz. Jesus é a solução e nos traz paz no meio da tribulação. Nos traz paz numa cidade sitiada. Mas eu não posso esquecer de que Ele derramou seu sangue na cruz por mim. E que cada gota que caiu ali tem um poder imenso de alcançar o mundo inteiro. Ele só não vai salvar o mundo inteiro, porque o mundo inteiro não quer. Ele vai salvar quem quer. Ele vai libertar quem quer. Ele redime, Ele justifica quem se oferece a Ele. Quem abre a sua tenda, a tenda também pode falar da minha vida. A minha vida precisa cada dia estar voltada para o sol. Amanhecer o dia voltada para Jesus. Gente, caminhar com Jesus é uma aventura. Então, se a gente fala, Senhor, como que vai ser meu dia hoje? Às vezes você você faz a sua rotina, mas tem algo ali algo que leva você a entrar numa aventura, uma bênção que você vê, uma bênção que você passa para alguém, uma palavra, é uma aventura caminhar com Jesus Cristo. Então, nós precisamos entender que o sacrifício da morte de Cristo e a expiação do pecado, Ele já nos proporcionou. Amém? Precisamos aceitar que o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Então, nós podemos, está em Isaías 53:6, nós podemos abrir nossa tenda livremente e caminhar com o Senhor. Outra coisa, o que é ter nossa tenda voltada para o Senhor? É contemplar a intercessão de Cristo por nós. Quando nós aceitamos seguir os passos de Jesus, a gente vê a questão do perdão, ser gracioso com quem nos trata mal, ser gracioso com o chato, porque tem gente assim, né?
ter um novo coração, a gente entende que não conseguimos por nós mesmos. Nós precisamos de orar e interceder. Aí entra algo que precisa ficar firme no nosso coração. Quando você está orando, você não está orando sozinho. Jesus está à direita do Pai, intercedendo por você, intercedendo por mim. E Ele está falando: Pai, olha essa minha filha, olha este meu filho, eu derramei o meu sangue por ele. Sim, meu Pai, socorre-o. Abençoa, porque não entramos nessa bênção da palavra, porque eu acho que não estamos entendendo a grandiosidade de Deus, o tamanho de Deus, o amor de Deus por nós. Talvez não estamos com a nossa tenda voltada para Jesus, mas se voltarmos, se cada um volta, se a igreja volta, não tem como Deus não falar conosco. Então, nós entendemos que precisamos dessa intercessão de Jesus. Precisamos, porque o nosso coração é fraco e traiçoeiro. O mundo é enganoso e é muito opressor e enganoso. E o diabo é empenhado em destruir a nossa fé. Então, nós precisamos confiar que Jesus está intercedendo, como ele falou para Pedro. Pedro, o diabo vai peneirar você, mas eu orei por você. E a gente vê um Pedro que negou Jesus 3 vezes, tipo assim, conheço esse cara, não. Mas depois caiu um arrependimento. E ele foi o primeiro homem a pregar, onde houve conversões, 3.000 e tantas almas. Da mesma forma que Jesus falou para Pedro: eu intercedi por você. Há 2000 anos ele está intercedendo por nós. Há 2000 anos ele está intercedendo para a igreja. Gente, isso é pequeno. Isso é pouca coisa. Isso era para nos pôr pulando aqui. Meu Deus, o Senhor fez tudo. O Senhor está fazendo e eu estou alheio. Eu estou indiferente. Que Deus tire a nossa indiferença para com isso. Terceira coisa que nós precisamos receber, e vamos receber quando a nossa tenda está voltada para Jesus, é seguir o exemplo de Jesus. Como que a gente vai pregar o evangelho se a gente está na carne? Se a gente faz o que quer? Se a gente acha que é só quando eu posso, quando eu quero, do jeito que eu quero, discutir palavra de Deus, é paciência. Pregar o evangelho é viver o evangelho a tal ponto que a pessoa vem e fala: eu quero isso em você. Você é calma, você é tranquila. O cara ali acabou com você e você ficou de boa. Você orou por mim, eu fui curado. Está acontecendo alguma coisa. O que você... mesmo que não fala, eles gostam de caminhar com a gente. Eles gostam de estar com a gente. Então, a nossa tenda voltada para Jesus. Então, aqui que eu tirei algumas colocações, algumas características de Jesus, já estarei terminando. Jesus era ousado, sincero e se posicionava contra os fariseus, os religiosos da época, e contra a hipocrisia. Jesus se posicionava e brigava da hipocrisia. E uma coisa que não pode estar no nosso coração se chama hipocrisia. E religioso é hipócrita. Ele acha que está servindo a Jesus, pensa que está servindo a Jesus, fala que está servindo a Jesus, mas não está.
ele se posicionava forte, mas ao mesmo tempo ele era tão sensível e compassivo quando recebia o maior pecador, quando ele recebeu a mulher no poço de Samaria, quando ele olhou para Madalena, quando Pedro negou 3 vezes, ele era sensível, ele era simples, assim, sensível. Então, Jesus tinha muita sabedoria ao se posicionar no Sinédrio, onde eles questionavam ele, e ele tinha umas respostas sábias, mas ao mesmo tempo, ele pregava, ele falava, e as crianças entendiam, os pecadores entendiam. Não precisavam ser conhecedores da lei. Estava falando ali alguém simples que falava com amor tão verdadeiro que todo mundo entendia e recebia. Jesus era paciente com seus discípulos mais fracos. E nós temos muita impaciência, às vezes, com as pessoas. Jesus era sereno diante das provocações maldosas. Nada tocava nele. Nada, ele era paciente. Pode falar. Eu sei que eu não sou isso. Eu tenho um Pai no céu. Eu tenho uma missão para cumprir. E eu vou cumprir essa missão. Jesus era atencioso para com todos ao seu redor. Às vezes a gente tem dificuldade de dar atenção a todos quando a gente está numa comunhão. E eu estou num papo com a Valéria, o papo está bom. Aí entra alguém e pergunta uma coisa, fico meio sem paciência. Eu queria continuar aquela assunto. A gente não tem muita paciência com todos. E Jesus tinha. Né? Ele sabia. Jesus era compreensivo. Jesus era solidário. Jesus era desprendido. Ele dependia do Pai. Por isso que ele tinha essas características. Ouça. Por que Jesus tinha essas características? Sendo que ele era homem 100%. Porque ele dependia do Pai. Vamos depender do Pai? Amém. Aleluia. Jesus era transbordante em amor e compaixão. Eu fico pensando, aquela mulher viúva, levando seu único filho para enterrar. Que desespero estava aquela mulher, que angústia estava aquela mulher. Diz a palavra que Jesus se compadeceu. Foi lá e ressuscitou o filho dela. Falou, toma. Jesus se compadece de você, se compadece de mim. Ele fala, chega, para essas lágrimas. Se precisar ressuscitar morto, eu vou ressuscitar, mas eu vou te libertar. Aleluia. Então, Jesus era sempre pronto para fazer o bem sem esperar coisa em troca. Por isso que a palavra nos orienta. Quando você chegar alguém para almoçar, não chama pensando que ele tem que chamar você de volta, não. A palavra de Deus é isso, dar sem esperar. Um dos maiores sofrimentos nossos é ter expectativa no outro. Quantas vezes eu apanhei? Eu tinha uma certa expectativa e investia naquilo. Até que eu cansei. Aí Deus me ensinou a lição. Não tem expectativa no homem. Não tem expectativa no pastor. Ele é homem. Não tem expectativa no patrão. Ele é homem. Ele pode não ver a necessidade sua, não vai te dar um aumento. Ele não vê se Deus mostrar para ele. Não tem expectativa nas coisas do mundo. Se eu tivesse o carro tal, eu seria feliz. Mentira. Expectativa que você, se conseguir o carro tal, não vai ser feliz. A casa tal não vai ser. Isso não preenche ninguém. Não tem expectativa. Jesus nunca teve expectativa. E para terminar, ter a tenda voltada para Jesus é aguardar a segunda vinda de Jesus. Como os primeiros cristãos entravam na arena para ser destruído por leões, morriam pela espada,
morriam enforcados, mas eles morriam sabendo, Jesus vai voltar e a coisa vai mudar. E se ele voltar hoje, eu não vou negá-lo hoje. Se eu negar agora, pode que ele volta hoje. Então, nós precisamos viver a nossa vida com esse pensamento. Jesus pode voltar. Ele pode não voltar para o mundo todo, mas pode voltar para você. Puf, levar você. Tem gente morrendo assim, do nada. Então, a gente deve viver cada dia. Senhor, se esse for o meu dia, eu quero que o Senhor esteja comigo esse dia. Eu quero viver com você. Então, devemos agarrar firme a promessa que fala, este mesmo Jesus, que diante de Deus, diante de vocês, foram elevados ao céu, voltará da mesma forma que o viram subir. Jesus voltará. E Ele nos libertará totalmente. Aqui na terra, nós não temos como viver mil maravilhas, mas temos como viver protegidos, guardados, supridos, dirigidos, com sabedoria, com graça, se estivermos com a nossa tenda voltada para o nosso sol de justiça. O sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas alas, diz a palavra. Então, armemos a nossa tenda pessoal, armemos a nossa tenda da família, porque assim a tenda da Betesda, cada domingo, estará armada para o sol. E Deus falará conosco. Podem ficar de pé? Claro que podem, né? Amém, Senhor. Amém. Por favor, feche os seus olhos e tenha um momentinho aí de falar para Deus se sua tenda está de costas ou está de banda de lado, que você hoje quer fazê-la voltar para o sol da justiça. Por favor, faça isso com o coração aberto, com o coração sincero. Fala, Senhor, eu quero a minha tenda voltada para o sol, voltada para Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu estou sentindo agora, não foi planejado, mas me veio agora um sentimento de chamar um homem aqui presente para orar, colocando a sua família, sua tenda para o sol, mas no sentido, colocando a igreja, a Betesda, um homem, porque ao colocar a sua família, ele vai estar orando para que todas as famílias, um homem fazer isso. Deus tem muito prazer em quando o homem se levanta na sua casa, porque ele é a autoridade máxima, ele é o sacerdote. Um homem, se não quiser vir aqui, pode orar aí, mas, por favor, eu creio que Deus vai estar trabalhando em nós. Amém, Senhor.